Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Muito prazer em conhecê-los, sou o professor Mardônio, estou aqui para poder ajudar vocês na disciplina e ser professor de vocês no que for preciso aí durante esse ano letivo. Espero contribuir com o aprendizado de vocês e que vocês possam ter uma noção muito boa em matemática durante esse ano, certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode ir lá no meu WhatsApp me perguntar, que eu estarei disponível para poder ajudá-los aí nessa missão tão difícil que é a matemática, certo? Então, meu nome é Mardônio, vou ser professor de vocês de matemática, certo? Durante o oitavo ano, e espero contar com vocês, com a colaboração de vocês no aprendizado também, ok? Então, gente, ó, a gente vai estudar agora aqui um tópico bastante interessante, que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui o que é esse tópico aqui do oitavo ano. Cadê? Aqui. Pronto. Então, ó, esse aqui é o nosso livrinho do oitavo ano, que é o Ben King, de matemática, certo? Nós estamos vendo aqui a capa dele, no caso o meu é o do professor, vocês vão ter acesso ao do aluno perfeitamente. Aí, se você dá uma olhada aqui no capítulo 1 do livro, ó, vamos colocar aqui para você ver. Pronto. Que o capítulo 1 do livro. O que o capítulo 1 do livro fala? Fala em retas e ângulos. A gente vai estudar retas e ângulos. Ou seja, ele começa falando de geometria plana. Vocês já devem ter estudado geometria plana lá no ensino fundamental 1, no sexto ano, no sétimo ano. Vocês devem ter visto toda a geometria plana. Aqui, vocês irão ver essa geometria plana de forma bem detalhada e um pouco mais específica do que dos anos anteriores. Então, vamos prestar atenção. Professor, é mais difícil? Não, não é mais difícil. A questão é que dá um pouco mais de trabalho do que nos anos anteriores, certo? Ó, nós temos aqui retas. Realmente, o que é reta? Reta nada mais é do que uma infinidade de pontos. Infinitos pontos alinhados, nós damos o nome de reta, certo? Então, reta é a infinidade de pontos alinhados. Todos os pontos que estão na mesma linha, damos o nome de reta. Aqui no livro fala um contexto histórico sobre a reta. Vamos ver esse contexto histórico que ele diz. As ideias e conceitos de geometria relacionada à reta estão entre os conhecimentos matemáticos mais antigos, como indicado em algumas tabelas de argila, nos sumérios, alguns papiros de egípcio e documentos escritos de gregos e romanos. Ou seja, o conceito de reta é um conceito primitivo, que vem lá dos antigos. Você encontra reta escrito lá naquelas cavernas lá, os antigos escreveram reta. Encontra reta também nos papiros. Encontra reta escritos em documentos gregos e romanos. Por que ele fala gregos e romanos? Porque esses são um dos povos mais antigos que existiram, juntamente com os egípcios, na Babilônia e em Jerusalém. Certo, gente? É os povos mais antigos já citados pela história. Por isso que ele fala que são chamados povos primitivos, os mais antigos. E nem à toa que reta é um conceito primitivo, que vem lá dos antigos. Então, vamos lá. Retas e ângulos também aparecem nas artes plásticas, seja nas pinturas antigas, seja em obras contemporâneas, como os dos grandes mestres abstracionistas, a obra do artista Theo van Doegust Burger, não sei se pronunciar muito bem esse nome, mas é mais ou menos isso daí. Aí o ano de nascimento e o ano de morte dele. 1883 e morreu em 1931. Ó, reproduzida abaixo é um exemplo de aplicação desses conceitos nas artes plásticas aqui, ó. Aí daqui, ó, é um dos conceitos. Está aqui uma composição, dissonância de Theo Van, como vocês estão vendo aí, ó, bem desenhada. Como vimos nos volumes anteriores, reta é um conceito primitivo. Isto é um conceito que não se define. Você sabe que é uma infinidade de pontos alinhados. Mas o ponto é um conceito primitivo. Então, a reta também é um conceito primitivo. Obviamente.
A preocupação de organizar todos os conhecimentos geométricos acumulados começou com os gregos. Eles transformaram a geometria, que resolvia cada caso particular, em uma geometria que tratava das propriedades das figuras e da maneira generalizada, certo? Então, ó, eles não se preocupavam em definir naquela época conceitos básicos, conceitos óbvios, assim como o ponto. O que é um ponto? Ninguém sabe o que é um ponto. O ponto é um tracinho e acabou. É um conceito primitivo, o ponto. Ninguém sabe o que é um ponto, tá? É basicamente isso. Então, nós temos aqui as posições de retas. Quais são as posições de reta? Como vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, em cada face do dado, como vocês estão vendo aqui nesse primeiro aqui, gente, ó. Cada face do dado, uma parte de um plano é indicado por retas gregas minúsculas, como o plano alfa, que contém a face 3 do dado. Então, a face 3 do dado, nós temos aqui um plano, que é um plano, é como se fosse... Tá vendo a sua lousa da sala de aula? É um plano. A sua parede é um plano. O seu teto, se ele for forrado, é um plano. O piso da sua casa é um plano. Então, o plano é como se fosse uma tela. Tá, gente? Isso é um plano. As retas RS tem só um ponto em comum. Tá vendo o ponto A, ó? O ponto A é o ponto de cruzamento da reta RS, ó. Ele só tem esse ponto A comum, elas, ó. E estão no mesmo plano. As duas retas estão no mesmo plano. Dizemos que RS são concorrentes. Por que concorrentes? Porque se cruzam. Retas que se cruzam são chamados de retas concorrentes. Qualquer reta que se cruzar, você vai chamar ela de reta concorrente, tá? Isso são retas concorrentes, retas que se cruzam. Ok? Indicadas por RS. Como entre si elas formam ângulos de 90 graus, além delas serem concorrentes, elas têm um conceito muito mais forte. Que conceito é esse? Elas são perpendiculares, gente. Elas são concorrentes e perpendiculares, ou seja, elas se cruzam e o cruzamento entre elas forma um ângulo de 90 graus. Isso é o conceito de retas concorrentes e perpendiculares. As retas R e T não têm ponto em comum e estão no mesmo plano, que é esse plano aqui, ó. Se eu não me engano, é gama, essa letra grega aqui, ó. Porque plano é representado por letras gregas, alfa, beta, gama, sigma, teta, e assim vai, certo? As letras gregas representam plano. Ponto é representado por letra maiúscula, A, B, C maiúsculo. E reta é representada por letra minúscula, como vocês estão vendo aqui, ó. Rzinho, ó, minúsculo, Szinho, ó, minúsculo. Reta T, ó, minúscula, ó. Reta é representada por letra minúscula, como vocês estão vendo aí, tá, gente? Então, ó, essas duas retas R e T, elas estão em planos distintos. Como elas estão em planos distintos aí, ó, e elas não se cruzam a reta R e T, quando duas retas não se... Desculpa, gente. Quando duas retas não se cruzarem, nós chamamos elas de retas paralelas. Retas paralelas são retas que não se cruzam. Elas estão lado a lado e não se cruzam, certo? Isso são retas paralelas, tá, gente? Para que duas retas sejam paralelas ou concorrentes, elas devem necessariamente estar em um plano, isto é, deve existir um plano que as contenha. Então, para que elas sejam paralelas ou concorrentes, tem que ter um plano que contém elas, certo? E quando tem um plano que contém elas, um plano que está as duas retas, nós dizemos que as duas retas são chamadas de coplanares. Por quê? São retas coplanares, porque são retas que estão no mesmo plano. Retas coplanares são retas que estão no mesmo plano. Se as retas não estiverem no mesmo plano, como é o nome dessas retas, professor? Se as retas não estiverem no mesmo plano, nós chamamos de retas reversas. Retas reversas são retas que não estão
no mesmo plano, tá, gente? Essas são chamadas de retas reversas. Duas retas de um plano são coincidentes quando têm todos os pontos em comum. Então, ó, quando duas retas têm todos os pontos em comum, elas são chamadas de retas coincidentes. Deixa eu ver aqui se eu mostro para vocês aqui os diferentes tipos de retas aqui, ó, rapidinho. Deixa eu digitar aqui. Pronto, vou mostrar aqui para vocês no Paint, tá? A gente ver aqui quais são os diferentes tipos de reta. Ó, nós temos as retas paralelas. O que são retas paralelas aqui? Deixa eu só aumentar aqui, gente. Rapidinho. Aqui maiúsculo. Retas. Eita, tá muito pequeno, né? Aqui 18. Vou botar aqui negrito. Pronto. Paralelas. Opa. Paralelas. Isso. Retas paralelas, gente, são retas que não se cruzam. Elas estão lado a lado, ó. Lado a lado, pessoal, ó, e não se cruzam, tá? Isso são retas paralelas, ó, tá vendo? Ó? Elas estão lado a lado e elas não se cruzam. Professor, além das paralelas, tem quais mais? Tem as retas concorrentes, ó. O que são retas concorrentes? Vamos ver agora. Concorrentes são retas que se cruzam. Elas podem se cruzar em mais de um ponto, tá? Ou em somente um ponto, tá, gente? Então, as concorrentes, elas se cruzam em um só ponto. Isso são retas concorrentes. Além das concorrentes, tem mais? Tem, vamos ver agora. Além das retas concorrentes, gente, existem as retas perpendiculares, tá? Vou mostrar para vocês aqui as perpendiculares. Perpendiculares. O que são retas perpendiculares? São retas que se cruzam em um ângulo de 90 graus, tá? Isso é ser retas perpendiculares. Então, ó, retas que se cruzam em ângulos de 90 graus, nós damos o nome de perpendiculares. Professor, além dessa, tem outro tipo de reta? Tem. Deixa eu passar para cá para mostrar para vocês outro tipo de reta. Ó, tem esse daqui, gente, ó. Tem as retas coincidentes. O que são retas coincidentes? Coincidentes. As retas coincidentes, pessoal, são as retas que estão uma em cima da outra. Uma coincide com a outra, ó. Mostrar para vocês aqui um exemplo de uma reta coincidente, ó. Tá vendo essa reta aqui, ó? Em cima dela tem outra reta, ó. Quando uma reta tem uma outra em cima, nós chamamos de retas coincidentes. Porque existe uma em cima da outra. E por último, todas essas retas que eu falei agora são coplanares. Quer ser coplanares? Existe um plano entre elas. Agora, tem as retas que não são coplanares, que são essas aqui, ó. As reversas. Que são retas reversas, professor? Reversas são retas que não estão no mesmo plano. Vou te dar um exemplo de uma reversa aqui, ó. Tá vendo essas duas retas aqui, gente? Elas são reversas. Elas não estão no mesmo plano. Elas estão em planos distintos. E isso é ser retas reversas, tá? Deixa eu só ajeitar aqui, gente. Deixar aqui bonitinho para você entender. Paralelas se cruzam. Elas não se cruzam, certo? E mais estão lado a lado. As perpendiculares se cruzam em ângulos de 90 graus, ó. As concorrentes se cruzam em um único ponto, mas não em ângulos de 90 graus. As coincidentes, uma em cima da outra. E as reversas, elas não estão no mesmo plano. São chamadas retas reversas. Então, esses são os 5 tipos de retas que nós precisamos saber aí, ó, de acordo com o nosso conteúdo, tá? São 5 tipos aí de reta. Deixa eu ver aqui onde é que está aqui o nosso próximo tópico aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, gente, ó. Vamos lá. Nós paramos aqui, né? Pessoal, aí nós temos aqui também um exercício que eu vou passar para vocês, esse exercício aqui, tá? Aí nós temos o construindo uma reta
através do transferidor. Nós não vamos ver isso aqui, essa construção, certo, pessoal? Que é bem polêmica. E vamos ver aqui, ó, as partes da reta, que é o que importa. Quais são as partes da reta? Vou te mostrar agora. Só esse outro tópico aqui, que é as partes da reta, que é o que está faltando, tá? Aqui, não. Aí que eu errei aqui, gente. Tentando me acostumar aqui. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Ó, quais são as partes da reta? Vou te mostrar aqui quais são as partes da reta. Deixa eu só botar aqui mais quadro aqui pra gente. Só para a gente poder encerrar com as partes da reta, tá? Só um minuto, gente, vai dar certo. Tem pouco quadro aqui e eu preciso de mais quadro. Partes da reta. Quais são as partes da reta, professor? A semi-reta e o segmento de reta, que é o que eu vou dizer agora para vocês. Vamos lá, vamos começar com a semi-reta. Antigamente tinha um hífen, hoje a semi-reta não tem mais hífen, fazer de preto, de semi-reta. É tudo junto agora, com a nova ortografia. Semi-reta é essa daqui, tá, gente? Vou deixar ela bonitinha aqui pra gente. A semi-reta. Vamos lá, o que é a semi-reta? A semi-reta é uma reta que ela possui início, mas ela não tem fim, certo? Então, quando uma reta ela tem início, mas ela não tem fim, nós chamamos de semi-reta. Ó, ela começa nesse ponto, e essa seta indica que ela não tem fim, tá? Inclusive, todas aqui têm seta, ó. Ela é infinita para esse lado, e ela é infinita para esse lado. Todas têm seta, tá? Porque todas são retas, gente, ó. Como todas são retas, então todas têm setas. Todas têm seta, porque todas são retas, tá? Então, como todas são retas, então todas têm seta, ok? Então, ó, seta para um lado, seta para o outro, seta para um lado, seta, porque são retas. Aqui do mesmo jeito. Eu não coloquei porque a gente já sabia que era reta. A semi-reta, ela só vai ter seta para um lado. Professor, e o que essa seta indica? Essa seta indica que a reta é infinita. Ó, essa só tem seta para um lado, então a reta é infinita só para a direita. Professor, pode ter seta só para o outro lado? Pode. Aí ela vai ser infinita somente para a esquerda, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui o seguinte. Como é que eu represento essa semi-reta? Eu tenho A, um ponto maiúsculo, e eu tenho aqui um ponto B, um ponto maiúsculo. Então, eu vou representar assim, ó, AB e uma seta em cima aqui, ó, indicando aqui que vai para o B. É assim que eu represento essa reta. Faltando só o segmento de reta. Segmento de reta. Como é que eu vou representar o segmento de reta, gente? Vou mostrar para vocês como é que eu represento ele agora. Certo? Vamos lá. Deixa eu só ajeitar ele aqui bem bonitinho. Deixar ele aqui só o mid esbuiado. Ó, segmento de reta, literalmente, ela tem início e tem fim. Ó. É justamente esse pedaço aqui, ó. O segmento. Ó. É uma parte da reta, certo? Ele tem início, ele tem fim. Literalmente, ele é uma parte da reta. Ou seja, o segmento tem dois pontos de início, que é o ponto A, e tem um ponto de final, que é o ponto B. Então, ó, o ponto, a reta, o segmento é representado AB e um traço em cima, certo? Se você fosse ver reta, por exemplo, aqui, ó, vou te dar um exemplo dessa reta aqui, ó. Ela é representada por uma letra minúscula, mas também pode ser representada por pontos, ó. A até B, ó. Como é que eu represento ela? AB. E eu coloco, ó, uma seta para um lado e seta para o outro. Aí dizemos que é a reta AB. Quando você vê seta só para um lado, segmento AB. Ou, desculpa, semi-reta AB. Quando você não vê seta nem para um lado e nem para o outro, é o segmento AB. Ou seja, tem início e tem fim. E aqui, o semi-reta tem início, mas não tem fim. E a reta é a deusa, ela não tem início e não tem fim. Certo? Essa é a reta. Ok, pessoal? Então, ó, basicamente é isso.
era a nossa aula de hoje sobre as partes da reta. Ele vai dizer aqui todo detalhe, tudo que eu disse para vocês. E o ponto médio é o ponto do meio, tá, gente? Ó, se eu pego um segmento aqui, deixa eu dar um exemplo. Se eu pego um segmento aqui, AB, de tamanho 30 centímetros, e eu quero saber o ponto médio, o ponto do meio, vou chamar de M. Alguém sabe quanto é que é o ponto médio AB, AM? Ó, o ponto médio é o que divide no meio. Quanto é que dá 30 dividido por 2? Dá 15. Então, o ponto médio é 15. Certo, pessoal? Então, basicamente é isso, a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Então, a gente se vê na nossa próxima aula. Qualquer dúvida, me chamem lá no WhatsApp, que eu estarei disponível para tirar as dúvidas de vocês. Um abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Obrigado, gente.